Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de funções, né? Aqui, Laboratório Maple, seguimos com o nosso trabalho, né? O nosso projeto aí, tá certo? Bom, e hoje aqui é o Laboratório Maple parte 3, tá bom? Então, lembrando sempre, nós estamos utilizando o Maple 2020, né? Mas tem coisas, né? Igual nós vamos colocar aqui, que você tem como fazer aí com o Maple Calculator e o Maple Learn. Tá bom? Então, plotar uma função e tudo mais. Tá bom? Vamos lá. Olha, nem sempre a função é conhecida. Porém, algumas medidas podem já ser conhecidas. Tá? Então, às vezes eu não conheço a função, mas eu conheço algumas medidas. Neste problema, no problema que nós vamos estudar, um hidrólogo comparou, né, o nível de água em uma represa no verão e na estação das chuvas. Foram obtidos os seguintes dados. Então, ele foi lá, fez as medidas. Bom, no verão, né? No verão, aqui, quando o hidrólogo lá teve a chuva de 40 centímetros, a altura na represa, né, deu 76 pés. Depois, quando ele teve uma chuva de 60 centímetros, ele teve uma altura de 76,5 pés. E assim por diante. Tá bom? Então, esses aqui foram os dados medidos. Tá bom? Bom, aqui ele vai pedir para utilizar o Maple para traçar o gráfico de nível de água. Nível de água, altura na represa. Tá? Em função de quê? Das chuvas. Bom, então aqui através do Maple podemos representar o gráfico do nível de água. Legal. O Maple pode traçar os pontos pelo comando plot. Então, eu não vou só colocar os pontos. Se eu fosse só colocar os pontos, eu ia usar o implicit plot, o point plot. Tá bom? Aí ele ia plotar os pontos. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele plote uma linha, né? Quero que ele desenhe, né? Plotar, desenhar, aqui desenho de gráfico. Eu quero que ele desenhe, né? Ligando os pontos direto. Eu não quero ver ponto, eu quero ver uma curva. Tá bom? Então, primeiramente, é definida a lista de pontos que chamaremos de A, como segue aqui, né? Então, A é isso aqui. É essa coordenada aqui de centímetros de chuva e aqui, né, os pés de altura na minha represa. Beleza? Então, aqui, 40, né? Então, quando choveu 40 centímetros de chuva, como já foi dito, né, eu obtive 76 pés de altura, tá? Então, aqui eu defini aqui o meu conjunto de pontos. Então, abre um colchete e fecha ele aqui na frente. E para cada ponto que eu for colocar, para cada par coordenado, né, para cada coordenada que eu vou colocar, então, para cada par ordenado, né, eu coloco eles entre colchetes também. E aqui, né, a gente chama o comando plot para plotar esses pontos. Belezinha? Então, aqui está plotado os nossos pontos. Bom, vamos ver aqui a nossa letra A. Qual seria o nível de água da represa se a chuva fosse de 70 centímetros? Então, eu vou olhar ali no meu gráfico e vou ver lá. Para x aqui, né, que está representando centímetros de chuva, qual é o valor de y? A altura da represa. Tá bom? Então, aqui eu vou dar um zoom para ver melhor. Aqui a escala não está muito boa, então eu vou dar um zoom para aumentar. Então, aqui 70, tá por aqui. Vou aumentar mais. Opa, aumentei demais. Volta um pouquinho. Opa, não, posso ir para frente aqui, que eu tenho um gráfico mais detalhado. Então, aqui 70, quando eu tenho 70... Opa, quando eu tenho 70 aqui, posso subir mais. Aqui 70. 70.10, não, eu quero 70. Opa, subi demais. Então, eu quero 70, aqui 70. Então, 70, quando eu tenho 70 centímetros de chuva, eu tenho exatamente 76,7, né, pés de altura na minha represa. Então, deixa eu escrever aqui, boto um hashtag aqui para
para não ter nenhum problema, né? Então aqui eu tenho 76,7, aqui agora eu posso escrever vírgula, né? 7 pés de altura. Né? Respondendo aqui a nossa letra A. Qual seria o nível de água da represa se a chuva fosse de 70 centímetros? Seria de 70, aqui posso até colocar que seria, né? Seria de 76,7 pés de altura. Tá? Bom, aqui, olha só, seguindo o nosso texto. O gráfico não é totalmente correto. Que susto, né? O gráfico não é totalmente correto. Os dados reais não se apresentam bem definidos. Portanto, ligamos os pontos. Não, o que seria bem definido seria se eu pudesse construir uma reta. Tá? Ali eu não pude construir uma reta. Ali eu só liguei ponto. Tá bom? Não encontraríamos uma relação totalmente linear entre as variáveis. Ou seja, não consegui construir a minha reta, que eu tanto sonhava. Né? Então, assumimos que o primeiro e o último ponto são os mais confiáveis. E assim desenhamos uma outra linha no mesmo gráfico usando estes dois pontos. E aí ele dá aqui o comando do Maple. É o plot, de novo. Aqui o conjunto de pontos A sendo ligado. E aqui ele pegou os dois pontos. O primeiro ponto, né? E o último ponto das medidas que o nosso hidrólogo fez e pediu para desenhar uma reta. Tá? Então aqui, né, utilizando o quê? Aquela equação da reta que eu mostrei na aula, né, de funções de função afim. Então aqui, ó, desenhou. E agora vamos ver aqui os 70 centímetros de chuva. Acabei spoiler aí pra galera. Os 70 centímetros de chuva. Então aqui está 70, vamos ver. O azul é só ligando os pontos e o vermelho é a linha reta, né, que agora ele acabou de traçar. Aqui no azul, olha lá, 76,7 e aqui no vermelho, 76,75 centímetros. Tá bom? E qual que é a vantagem de desenhar uma linha reta, né? Ou seja, botar uma função? Ali eu tenho uma capacidade limitada. Né? Eu só liguei os pontos que eu fiz experimento. Mas tem uma linha, ao traçar uma reta, né, eu posso especular. E se chover menos do que 40 centímetros? Eu tenho como saber quanto que vai encher a minha represa. E se chover mais do que 120 centímetros? Eu vou ter como saber também quanto que a minha represa vai encher. Tá bom? Então, vamos para o próximo. Bom, seguindo aqui, né, o nosso textinho vai falar o seguinte. Ó, o Maple torna simples o cálculo através da notação de funções. Né? Então, aquilo que demoraria muito a fazer à mão, eu boto uma função, né, e o Maple calcula facilmente. Eu jogo ali um ponto, às vezes aquilo ali ia dar trabalho de fazer à mão, né? Mas o Maple calcula aquilo ali para mim. Bom, então vamos ver aqui. Por exemplo, os padeiros precisam fazer seus pães crescerem. Né? Eles sabem que o aumento da temperatura do forno em 1 grau Fahrenheit diminui o tempo de cozimento em 1,5 minutos. O pão leva 2 horas e meia, né, para crescer quando a temperatura é de 70 graus Fahrenheit. Chamaremos R o tempo de cozimento e T a temperatura do forno. Então, aqui a gente já vê que R depende de T. Conforme eu aumento a temperatura, diminui o tempo de cozimento. O que isso aqui já me coloca? Uma função decrescente. Né? Então, nós vemos também aqui uma relação linear. Né? Eu aumento um, o outro diminui. Tá? E aqui, se falasse assim, o quadrado do tempo, né? Aí já não é mais uma função linear. Tá? Mas aqui nós vemos, da temperatura, perdão. Aqui nós vemos que eu aumento a temperatura, automaticamente já diminui o nosso tempo de cozimento. Então, outro ponto, a gente sabe que o A, que o coeficiente A é negativo. Tá bom? Então vamos começar aqui. Ele pergunta aqui, qual é a equação que vai descrever isso aí? Né? Então, qual vai ser a equação que vai descrever, né? Aqui eu posso chamar até de função,
que vai descrever esse acontecimento de aumentar a temperatura e diminuir o tempo de cozimento. Bom, a gente vai ter que usar aquela equação lá da reta, né, da última aula, da aula de função afim. R menos um R0. Opa. R menos um R0 é igual a um T menos T0. R está fazendo o papel de Y, T está fazendo o papel de X. Tá bom? M. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou dar um solve e vocês vão entender. Eu vou explicar aqui, né? Obviamente que eu não vou deixar tudo assim jogado. Aqui não é um sinal de menos. Tá? Tira esse sinal de menos aqui. Bom, se eu aumentar 1 grau de temperatura, né, eu vou ter uma queda de 1,5 minutos de tempo. Não vou nem precisar usar o comando solve. Então, olha para isso aqui. Né? Então, aqui, um T0, um T menos o T0 vai dar 1. Porque eu pego 1 grau Fahrenheit a mais, né? E aqui desse lado, eu vou ter menos 1,5 minutos. Tá? Então, aqui, como eu tenho 1 vezes M, eu tenho M. Aqui eu tenho menos 1,5, porque o tempo diminuiu. Tá? Então, M, a gente já pode definir aqui que M é igual a 1,5. Tá? A menos 1,5, que aqui do outro lado é negativo. Né? E agora, a gente quer descobrir o nosso N. Então, aqui boto que M recebe. Né? Então, a gente tem que lembrar que a nossa equação da reta, aqui o M está fazendo papel de A e o N está fazendo papel de B. Tá? Quem vai ser N? N, né, vai ser... Aqui vou escrever antes de colocar quem é o N, de verdade, para não ficar embolado, né? Então, vai ser o R. R é igual a M, que é M, eu já defini quem é M, vezes temperatura, né? Vezes a temperatura mais um N. Então, quem é N? N, né? Eu jogo 2 pontos aleatórios e consigo descobrir quem é N. N é M vezes uma temperatura em Fahrenheit que eu conheça o recíproco dela, né? Aquele valor que é associado a ela. Então, eu vou escolher os 70 graus Fahrenheit, logicamente. Mais a temperatura, né? Que eu acabei de descobrir. Aqui vai ser menos M, né? Porque o M vai passar para o outro lado. Menos. Mais a temperatura, mais o tempo gasto pelo forno para assar esses pães. 2 horas e meia. Problema, estou usando tudo em minuto. Então, aqui eu tenho que usar 2 horas e meia em minuto, que dá 150 minutos. Né? Porque 2 horas é 120 minutos, mais meia hora, né? Vai dar 150. Então, 150. Então, aqui, deixa eu colocar aqui uma hashtag aqui. E aqui. Opa, achei que ia dar o valor, mas não deu. Ah, tem que definir M. Então, aqui defini M. E aqui dá. Então, ele aqui já me achou, já me deu aqui, né, o valor de N. Então, a nossa função, no final das contas, fica assim. Rzão, né, recebe Tzão. Com Tzão, como R sendo M, aqui como eu já defini o M como menos 1,5, eu não preciso ficar falando toda hora quem ele é. Vezes o Tzão mais o N, né? Igual tá aqui em cima, né? Ele já me deu aqui o valor de N também. Então, essa aqui é a nossa função R. Tá? E quanto que é R de 80? Então, joga aqui, ó. Só jogar o ponto agora. R de 80. 135. Então, ele demora 135 minutos para assar os pães a 80 graus Fahrenheit. E, por último, quanto que é R de 120, que representa a maior temperatura possível para o forno? Né? Quem é? Então, vai ser R de 120, que ficou bem mais fácil calcular. Eu não preciso mais ter aquela trabalheira toda. Aqui, calculei aqui.
75 minutos, tá? Então, vamos para o nosso próximo exercício aí de laboratório MEI. Então, vamos seguir aqui para o nosso terceiro laboratório MEI, tá? Nossa terceira questãozinha é uma questãozinha aqui que ele coloca pra gente de hora extra, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, Maria recebe R$17,50 por hora extra. Bom, mas ela trabalha 40 horas em uma semana. Na verdade, ela recebe R$17,50 por hora. E ela trabalha em uma semana 40 horas. Então, para a gente saber quanto que ela recebe semanalmente, é assim, né? 40 vezes aqui 17,50. Então, Maria recebe R$700 por semana, tá? Mas ela faz, aqui fala o texto, né? Também faz alguma hora extra de vez em quando, para receber uma farpela a mais. Bom, semana passada ela recebeu R$1.120. Quantas horas extras ela trabalhou? Aí ele pede aqui para a gente chamar de T a quantidade de horas extras que Maria trabalhou, e ele pede para encontrar uma função dependente de T, né, para resolver essa questão aí, e utilizando o Maple, tá? Então, aqui é quanto que ela recebe semanalmente, né? Então, a gente vê aqui que é uma função linear. Quanto mais ela trabalha semanalmente, mais ela recebe, né? Assim, de acordo com a hora extra. E a hora extra dela vale a mesma hora trabalhada, R$17,50, obviamente, né? Então, vamos montar aqui a nossa função. Vamos chamar uma função de P, de pagamento, né? P vai receber o T, né? E aí, quem vai ser essa função aí? Vai ser a função de hora extra, né? De pagamento por hora extra. Vai ser R$17,50, né? Vezes hora extra, que é o T, mais 700. Bom, se ela não trabalhar nenhuma hora extra, né? Se T for igual, aquele T ali foi igual a zero, ela recebe 700 por mês. Se T for diferente de zero, ela recebe 700 mais a quantidade de hora extra. Tá? Então, aqui a nossa função definida. Agora, para a gente achar aqui a quantidade de hora extra que ela trabalhou nessa semana, a gente dá um solve. Solve de 1.120 é igual ao P de T, né? E eu quero descobrir aqui a variável T. Aí, usando o comando solve. 24 horas. Então, ela trabalhou 24 horas extras, né? Vamos conferir isso aí? P, né? Então, ela trabalhou o que daria equivalente a um dia, né? P aqui de 24. Vamos lá, P de 24 dá 1.120, igual a gente esperava. Tá certo? Então, esse aqui foi o nosso laboratório Maple. Encerramos mais aqui a nossa terceira parte. Tá certo? Um abraço a todos.